Meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao As Vozes do Gol. Eu sou Ciro Goetz e cumprimento vocês mais uma vez. Finalmente chegando com um vídeo novo neste ano de 2026. Vocês devem estar curiosos para saber o que está chacoalhando aqui, né? Escutem só. Olha aí. Ou ouçam, né? Dá pra fazer muita coisa com isso aqui, né? Ou com isso aqui, por exemplo, ó, gente. Ó. Um afinador, né? Na torcida são milhões de treinadores. Cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores. Toda essa brincadeira aqui, pessoal, é pelo seguinte, tá? No vídeo que vocês irão assistir e já estão assistindo, e podem assistir a hora que quiserem, eu vou dar um presente para vocês. São vários anos aqui já de As Vozes do Gol. Esse projeto, que é um projeto da vida inteira, na verdade, que ele foi construído com uma base muito forte no rádio, tá? E esse presente é um curso gratuito. As pessoas gostam de coisas que têm o nome gratuitas, não é mesmo? Então é um curso que eu espero que mude a vida de muitas pessoas que gostam aqui do canal, que têm o sonho de se tornarem radialistas um dia. E eu vou dizer para vocês que não tem muito mistério. E eu tenho certeza que vai, responder aquela dúvida que muita gente tem. E muita gente pensa que é um mistério. Como que um Haroldo de Souza, como que um Pedro Ernesto, como etc, não fizeram jornalismo, não fizeram nenhum tipo de curso e são grandes narradores esportivos. Como que eles fizeram isso? Qual é que é o segredo? Não tem segredo. Mas tem uma coisa que vocês têm, eu tenho, e que, infelizmente, eu não quero estar aqui julgando ninguém, julgando nenhum curso. Não estou dizendo que vocês não tenham que fazer curso de jornalismo ou curso de radialista. Façam isso, tem que fazer, até para valorizar, tá? Valorizar uma formação de muitos anos que todos esses profissionais têm, certo? Mas eu vou dizer para vocês o que falta, tá? Eu vou dizer para vocês claramente o que está faltando, por onde que a gente deve começar. Se você tem o sonho de ser radialista ou jornalista esportivo, narrador mais precisamente, fique comigo até o final que você vai entender o que eu estou querendo dizer, tá? E como o YouTube pede, é regra, então eu vou buscar seguir essa regra, que é a regra da plataforma, e pedir para vocês que deixem um like, tá? No sinal eletrônico, um like, por favor, tá? Isso aqui que eu fiz com vocês agora nesse início é uma brincadeira muito saudável que se chama ouvir. Ouvir atentamente os timbres que as coisas têm, tá? Por exemplo, aqui eu tenho esse instrumento que tem esse som que é bem interessante. E eu estou usando uma caneta Bic aqui. E reparem como eu tenho alternativas de utilizar o que eu tenho à mão para brincar. Na torcida são milhões de treinadores. Cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores. Isso aqui é muito importante porque trabalha aquilo que é uma ferramenta fundamental para quem quer ser radialista: o ouvido. Isso aqui, ó, pessoal. Ó, isso aqui que vocês precisam trabalhar, certo? E para que vocês entendam melhor o que eu quero dizer, vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo lá para o ano de 1992. É necessário que eu faça uma contextualização histórica. Isso aqui vocês têm que aprender também, que é uma coisa muito importante. Ouvir é perceber quando o som está harmônico. Então, ó, se eu vou saindo, se eu vou ficando assim, ó, numa posição mais distante do microfone, reparem como a minha voz ela vai sumindo, né? Ó, mas não significa que lá no fundo eu posso fazer algum efeito aqui, ó, e trabalhando esse efeito com vocês aqui, certo? E são coisas muito interessantes que o universo do rádio, através da sua linguagem, eu já vou falar sobre isso, através da sua linguagem, o rádio tem uma alma, tá? E eu já vou explicar o que é. Então esses efeitos, são essas coisas que vocês precisam começar a prestar atenção. Porque não adianta só fazer curso de jornalismo. É muito bom, é excepcional, eu fiz, não me arrependo de ter feito. Fico muito triste em observar o panorama, a gente vê um contexto que cada vez mais os alunos, ou nem alunos, né, as pessoas não se interessam mais para fazer os cursos. Sabe por quê? Porque o YouTube, principalmente o YouTube, ele democratizou
a possibilidade da gente publicar o nosso próprio material, e nós temos recursos infinitos. Na minha época ainda, quando eu fiz jornalismo entre 2001 e 2007, os recursos como um celular na tua mão, uma mesa de áudio, um notebook, um computador, eram escassos ainda esses recursos. Então a gente dependia muito da estrutura das universidades para isso, certo? E por isso que muita gente desistiu e nem desistiu, na verdade, nem pensou nisso, porque já que tem tudo à mão, ela aproveitou a sua percepção. Não é talento, gente. Talento? Tem talento? Tem talento, tem. Por exemplo, assim, o Messi, tá? O Messi é um jogador que todo mundo sabe que é muito talentoso, é um craque na bola. Ele nasceu, assim, eu não digo que ele tenha nascido com esse dom, mas ele tem uma facilidade em dominar, ele tem uma agilidade, ele tem facilidade em dominar a bola, ele tem uma inteligência de pensar rápido, que é mais apurada que outras pessoas. Isso acontece não só no futebol, não é mesmo? Acontece em todas as áreas que a gente possa imaginar. Tem pessoas que têm um cérebro mais afiado, mas isso se trabalha. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele não nasceu tão craque assim como ele é hoje em dia. É ou não é verdade? O Cristiano Ronaldo, ele é fruto de muito esforço, tá? Então, o bom jogador de futebol, por exemplo, para mim, na minha modesta opinião, é o jogador que está concentrado, tá? Não é o jogador que tem medo de cara feia. Essa coisa de cara feia, que o xerifão, que o Kahneman, que não sei o quê, cara, só assusta o jogador que não está concentrado, que entra no campo e fica com medo mesmo. Porque, na verdade, o que é? O futebol não é tão difícil assim. O futebol é puro treinamento, tá? O cara que treina drible, por exemplo, treina o drible, vai chegar uma hora que ele entra no campo. O Messi é assim, percebam como o Messi é. O Messi não tem medo de cara feia, porque o Messi está tão concentrado, o Cristiano Ronaldo também, eles entram tão concentrados no campo que os adversários, eles nem têm tempo, porque o futebol ele é decidido em questão de poucos segundos. O cara não tem nem tempo de olhar pro Kahneman se ele tá com cabelo loiro. Isso fica pro pessoal, cara. Vocês têm que se ligar nisso, tá? O cara treina, aí quando ele vai driblar aquele monte de gente para fazer o gol, ele nem vê a cara do maluco, do Kahneman, não sei o que, só depois no vídeo que ele deve assistir para dar risada. Ele olha o que eu fiz, entendeu? Assim, no rádio é a mesma coisa. Vocês têm que treinar o ouvido de vocês, antes de tudo. E eu vou dar o meu exemplo de contexto de vida, tá? Não significa que eu sou o grande radialista. Aí que tá a coisa. A vida é um eterno aprendizado. Tem muita coisa que eu sei que eu preciso melhorar. Por exemplo, eu sou fanático pela narração, mas eu tenho total noção que eu não cheguei onde eu gostaria de chegar. Eu estou tentando entender ainda por que isso não aconteceu, tá? O Haroldo de Souza, que é um grande parceiro, o Haroldo de Souza não fez jornalismo. O Haroldo de Souza, ele aprendeu a narrar futebol ouvindo os seus narradores prediletos e começou por imitação. Aí que tá o ponto que eu quero chegar para você. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais do microfone para fazer uma voz mais assim, de programa da noite, né? A gente tem aqueles programas da noite, o Love Songs, que tu fica assim com a voz mais próxima. Vocês viram como ela se torna? Tu trabalha a voz também, tu deixa ela um pouco mais grave assim, mas tu fica mais próxima. Assim, ó. Aí tu tem o efeito sonoro, por exemplo, tá respirando, ó. Love Songs. Vocês viram, cara? Isso é tudo técnica. São todas técnicas, tá? Então, assim, nos cursos de jornalismo, o que eu penso que falta para todos? Eu sei porque eu fui professor. Falta a gente começar a conscientizar os alunos que eles devem ouvir primeiro, antes de tudo. Ouvir, imitar, fazer bem aquilo que ele está imitando e depois tentar fazer o seu jeito. As pessoas começam ao contrário, elas já querem sair narrando que nem o Osmar Santos, né? O Osmar Santos, ele chegou a ser um craque, tem talento, dom. Eu fico meio na dúvida nessa questão do dom. Tá, bota dom então, tá? Bota dom aí Mas o Osmar Santos narrou muito futebol, muito. E eu vou contar para vocês rapidamente o contexto histórico de como é que eu comecei, tá? Vamos lá. 1900, isso aqui, por exemplo, que eu fiz é um erro, tá? Não para largar assim em cima da bancada, o microfone tá ligado, eu pego esse instrumento aqui, esse afinador, e largo assim, ó. Isso é feio, né? Mas é de propósito que eu tô fazendo, para que vocês tenham noção, gente, que as coisas no rádio a gente tem que fazer na hora que tem que fazer, tá? Por isso que não é à toa que tu entra, não sei se vocês já tiveram a chance de entrar no estúdio de rádio, tá? Mas hoje em dia não tem como não saber, que tu vai no estúdio de rádio, tem, por exemplo, no estúdio, ali dentro do estúdio e até também ali no aquário, né? O pessoal no aquário, estúdio, na parte onde está o operador fazendo um trabalho que é muito desvalorizado. Cara, o operador de rádio, não que seja o mais,
Mas sem operador de rádio, tá? E o operador de rádio, vejam bem, ele pode ser locutor ao mesmo tempo, pode ser narrador ao mesmo tempo. O trabalho de operação de rádio é fundamental para que o rádio funcione. O cara que trabalha na mesa, que trabalha com rádio, com som, ele tem que entender o que ele está fazendo. Ó, tem que entender. Viu como é chato isso aqui? E no fundo, não sei se vocês conseguem conferir, ó. Eu estou falando, tem uma avenida movimentadíssima aqui, ó. Eu vou tentar captar para vocês, ó. Ó, agora eu vou me distanciar. Percebam que o som mudou, né? Gostaram da minha camisa aqui? Eu gosto muito desse seriado aqui, Breaking Bad, espetacular. Então percebam como o som já mudou. Eu já estou falando como se eu estivesse, sei lá, dentro de um... Ó. Conferiram? Percebam só, e agora eu vou regulando a minha voz aqui pro microfone e vou chegando. Mas tem que ser harmônico, isso não pode ser um corte assim, ó. Olha só, ouçam só. A gente tem mania de falar olhem só, né? É uma bengala, isso é uma bengala. Outra coisa importante pro rádio. Isso é uma coisa que a gente trabalha até hoje, eu tenho problema com isso. São as bengalas do rádio. O né, etc, etc, tá? A gente tem muito isso aí, tá? São coisas que a gente tem que policiar. Então, eu comecei a ouvir rádio. Aliás, eu ouvi rádio a minha vida toda, desde que eu nasci eu tenho contato com rádio. Porque meu pai e minha mãe ouviam muito rádio. Não esportivo, porque eles não são muito fãs de futebol. A minha mãe nunca foi de futebol. E a minha mãe é um caso curioso. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Agora uma relíquia que eu tenho. Vamos ver. Eu só tenho que tirar um pouquinho aqui o fone, porque eu esqueci de deixar a mão. E é isso aqui, ó, gente. Isso aqui é um radião. Esse radião aqui, ó. Esse radião aqui. Olha que maravilha isso aqui. E não é o que eu comecei a ouvir futebol, tá? O que eu ouvi futebol eu não achei, porque eu dei de presente pro meu sogro. Meu sogro, ele é colecionador de rádios, ele adora esse tipo de coisa. E esse aqui eu dei pra ele também, e era do meu vô materno, o vô Raul, e ele era colorado doente. É uma pena que eu não tenha tido a oportunidade de ter tido mais contato com ele, vivido mais com ele. Talvez eu até fosse colorado hoje, tá? Mas não importa, porque eu convivi mais com a família do meu pai. A família do meu pai toda de gremistas. Não tem como não ser gremista, tá? Tu tá influenciado o tempo inteiro, os caras fazendo tua cabeça, teu avô, tua avó, teu tio, né? Mesmo meu pai, que não é muito de futebol, já botou a camisa do Grêmio. Não tem como não ser gremista, cara, né? Mas eu conheço muitos casos de pessoas que viveram e vivenciaram isso, essa situação que eu vivenciei, e ainda assim são coloradas, né? É espetacular, e vice-versa. Também é gente que nasceu num berço de colorados e depois vira gremista. Como é que a gente explica isso? A gente gosta das coisas, né? Então elas vão acontecendo, tá? É bem subjetiva essa coisa de torcer. E depois tu torce, é uma paixão que a gente vai levando, né, gurizada? A gente vai levando a vida toda essa paixão. A gente muda às vezes de esposa, até filho, né? Claro que filho tu tem, nasce, é filho para sempre, mas eu digo assim no sentido de que é uma paixão que resiste ao tempo, não é mesmo? É difícil tu ver assim uma pessoa como eu agora, com uns 40 e picos anos, né? Não vou... Tá, 44 eu vou fazer. De uma hora pra outra eu pegar assim, não, sou do Inter agora, sou colorado. É difícil acontecer isso, né? Digam nos comentários se vocês conhecem algum caso, um cara assim que viveu 40 anos, gremista, doente pelo Grêmio, e daqui a pouco aparece com a camisa do Inter, sou colorado, né? Teve um caso no canal de uma pessoa que falou isso, que mudou, que era gremista, não me lembro quem foi agora, que era gremista. Vocês viram só? Tá passando a moto aqui. Isso aqui é de propósito, para vocês entendam o quanto que incomoda, tá? É o que eu tava dizendo. Por isso que nos estúdios de rádio a gente tem ali, ó, silêncio, né, no ar, tá? Quando tá no ar, cara. Todo mundo tem que respeitar o silêncio ali. Não é à toa que a gente tem proteção, os caras botam espumas nas salas do rádio. Por quê? Para respeitar aquilo que tem que ser respeitado, tá? Um programa necessita de silêncio. Um estúdio necessita de silêncio para funcionar na mecânica que funciona o programa. Porque o silêncio ele tem muito sentido. Eu já vou falar sobre isso para vocês na sequência, tá? Mas geralmente nesse tipo de rádio que a gente está acostumado, quando um programa vai... viu? Eu me policio também, eu falo muito eu falo muito né? Essas coisas todas a gente tem que evitar para quem for no rádio, porque isso, o que acontece? Tu fica como se fosse uma metralhadora de bengalas. Aí a gente tem a tendência de começar a buscar... a gente tem a tendência de buscar... Como é que eu chamo para vocês agora?
padrões, tá? Então se tu repete muito né, pois é, essas coisas assim, as pessoas vão reparando nesses padrões e daqui a pouco tu fica conhecido pelo né, o cara que fala o tempo inteiro, né, tá? Isso tem que ser trabalhado, mas é com o tempo, cara, não adianta ficar estressado, até hoje eu me policio com isso, às vezes eu ouço assim, eu penso, pá, meu Deus do céu, o que eu tô dizendo, tá? Então, esses programas, geralmente, programas jornalísticos, você está no estúdio, não pode ter esse tipo de interrupção, porque tu tem que prestar muita atenção na palavra, na voz e na palavra, naquilo que está sendo dito. Percebam, os mais antigos aqui que estão ligados comigo. Você pega o exemplo da Rádio Guaíba. Hoje a Rádio Guaíba ela acabou seguindo um tipo de modelo de rádio que a gente tem muita vinhetagem, muita música, mas houve um momento, eu me lembro disso ainda, eu peguei nos anos 90 que não havia quase nada de vinhetas. Por isso que o rádio gaúcho é tão reconhecido por um rádio seco. O que é o rádio seco? É um rádio que não tem muito efeito. Você vai para o Rio de Janeiro, lá para São Paulo, é muito efeito, muito eco. No Rio Grande é mais ou menos assim que eu tô falando, como eu estou falando com vocês agora. É um som seco, um som que não tem vinhetas. E não tem esse efeito de fundo aqui, de coisa batucando, né? Aqui no rádio e tal, né? Não tem, ó, moto passando. Eu vou deixar de propósito, porque vocês reparem como isso incomoda para esse modelo, em que a minha voz é a referência para vocês. Eu quero que seja clara a minha mensagem. Tá? Então, esse aqui era o rádio do vô, o Raul Colorado. Depois passou, bati, ó. Deu pra... Ó, bati a antena no fone aqui. Ele tem um som gostoso quando aciona o botão aqui de ligar e volume, ó. Vamos ver se eu consigo captar pra vocês aqui. Olha só que gostoso, ó. E teria que arrumar, e eu não sei quem é que arruma isso aqui, né? Tá? Então, esse rádio aqui, modelo OneSat. Mas o rádio que eu comecei a ouvir futebol foi um Mitsubishi, capa de couro, eu não encontrei. Eu dei de presente pro meu sogro, eu pedi emprestado para gravar esse vídeo também, mas não deu. Ele tá com rádio lá. Não achei. Outra hora eu falo para vocês, faço um vídeo especial só sobre isso. Só sobre esse radinho aí, tá? Que também era do vô Raul. Então eu comecei a ouvir rádio mesmo, futebol, 92, ali por volta de 92. Eu já contei várias vezes essa história, o pai me passou um radinho, foi o Mitsubishi esse. Não esse, um Mitsubishi. Esse aqui eu nunca ouvi rádio. O vô que eu ouvi. Eu vou ouvir a rádio isso aqui, ó. Isso aqui que ele ouviu o Ranzolinho, ó. O vô Raul. Todo mundo ouvia Guaíba nos anos 70. Meu vô, ele ouvia, ficava nervoso, né? Ele ouvia pelo rádio, assim. Por exemplo, em casa, minha avó ficava olhando num domingo. Vamos supor, ficava olhando a TV domingo. Não sei o que passava na TV. Silvio Santos, essas coisas, minha avó. E o vô do outro lado ficava aqui. Às vezes sentado, perna cruzada, aí levantava, ficava nervoso. O rádio estava sempre aqui. E o Ranzolinho narrando, né? Qualquer lance lá, aquela coisa. E aí o Inter errava e ele dizia assim, mas é um casca de ferida. Ficava brabo com o Inter, né? E eu fico pensando assim, pá, meu avô ficava brabo com o Inter dos anos 70. Imagina hoje, coitado do vô, né? Que Deus o tenha. Então 92 eu comecei a ouvir rádio. Tá, 92. E me apaixonei pelo rádio. Ó. Vocês viram só como incomoda? Como incomoda? Vocês sentiram? Isso é de propósito, eu vou deixar assim, tá? Vou deixar assim pra vocês terem uma noção do que eu tô dizendo. Então comecei em 92, 93. 93 então eu já tava fanático, eu já sabia tudo. E eu via a Guaíba, sempre fui guaibeiro. Tive a felicidade de trabalhar na Guaíba depois, anos depois. Não foi exatamente como eu gostaria, tá? Se vocês quiserem eu posso falar da minha trajetória no dia da Guaíba aí, como é que foi. Não foi exatamente aquilo que eu esperava, mas foi. Cheguei onde eu queria. Era o meu sonho, trabalhar na Guaíba. Consegui. De alguma forma eu cheguei lá. E como é que começou essa trajetória? Através aqui, ó, da audição, pessoal. Eu comecei o meu processo de aprendizado de rádio, ouvindo muito rádio. Tá? Ouvindo muito rádio. E eu só ouvia a Guaíba. Imagine se eu ouvisse as outras. Eu ouvia a Guaíba. Eu sabia tudo. Sabia vinheta, sabia horários. Futebol, o Haroldo sempre foi o meu narrador predileto. Quando eu comecei a ouvir em 92, deixa eu pensar, Zé Aldo tava lá. Meu filho agora tá ouvindo TV, ó. Vamos ver se vocês conseguem prestar atenção no que eu tô dizendo pra vocês, que meu filho vendo TV. Eu vou deixar ligado pra incomodar. Pra quê? Pra que vocês tenham essa percepção. Ah, mas isso incomoda. Por que incomoda? Porque não é pra tá. Aí que eu quero chegar. Não que seja ruim o que ele tá ouvindo agora.
mas não combina com o contexto do momento. Se eu botar uma trilha agora baixinha aqui, vai disfarçar um pouco, ó. Vou abrir o Zara Rádio, dica que eu deixo pra vocês, ó. Vou abrir uma trilha aqui, ó, do repórter esportivo dos anos 2000, se não me engano. Saquem só. Repórter esportivo. Apresentação: Luiz Carlos Reck. 150 prêmios Ari de jornalismo. Boa noite, ouvintes. E o operador ficava bravo que ele entrava antes, entendeu? Muito boa tarde, ouvintes do Aguaíba. Aí pode botar um BGzinho. Agora o operador vai ficar bravo comigo que eu fiz uma cacaca, viu? Vamos subir, sobe som. E assim por diante, tá? Vou dar um stop aqui, certo? É esse jogo que a gente tem que fazer, tá? Eu já ouvi várias vezes isso acontecer, do cara entrar antes, a trilha ela tá no volume 100% e o cara entra antes e estoura tudo, fica feio, né? Tá, então isso é... Eu só não vou botar a trilha das manchetes aqui, senão o YouTube vai derrubar o meu vídeo. A trilha das manchetes esportivas do REC é do Maynard Ferguson. Se chama Hollywood. Eu acho que é esse o nome da música, tá? Hollywood, Maynard Ferguson, 1982. Eu tentei fazer um vídeo uma vez colocando essa trilha e o YouTube derrubou. A não ser que eu acelere um pouco. Se eu botar, por exemplo, 0,5%, capaz que entre. Mas deixa pra lá, não dá tempo de fazer agora. Mas, cara, olha só. Vocês têm que ouvir, Vocês têm que ouvir o rádio, ouvir e tentar imitar da melhor maneira que vocês puderem. Por exemplo, assim, ó. Como eu disse pra vocês, eu gostava muito de ouvir a Guaíba, né? Aí você pega assim, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Esse efeito aqui, vamos ver. Vamos ouvir. Saquem só. Agora bate no Rádio Guaíba, Porto Alegre, Brasil. ZYK 276 ondas médias, 720 kHz, 100 kW. ZYE 852 ondas curtas, 49 metros, 6.000 kHz. E ZYE 853 ondas curtas, 25 metros, 11.000. Vou baixar aqui já, ó. Vamos baixar. Mas é isso. Entenderam o que eu quero dizer? É na hora certa a coisa. Tá? Eu fiz umas cacaquitas aqui porque eu também não sou operador, mas eu me saco eu consigo me sacar na questão do som. O que eu tenho que fazer na hora certa? É isso que eu quero que vocês entendam. Isso depende do ouvido de vocês, de terem a percepção de fazer o que tem que ser feito no determinado contexto da coisa, tá? Depois eu brinco um pouquinho mais de trilhas com vocês. Eu não quero que fique muito longo também esse vídeo, né? Ou né? Viram? 23 minutos, tá? Já tá muito longo. Então, pessoal, então comecei em 92, 93, ouvindo muito e aí o que aconteceu? Eu fiquei fascinado pelo rádio, pela forma como se transmitia, a narração do Haroldo, o preliminar, eu ouvia tudo, ouvia toda a programação, repórter esportivo, plantão esportivo eu ouvia, etc, etc, e aí eu comecei a brincar, fazer as minhas próprias brincadeiras com rádio, isto montando os meus próprios campeonatos e fazendo as minhas próprias transmissões. E aí eu vou mostrar pra vocês uma das primeiras relíquias que eu tenho aqui, ó. Que isso aqui, vejam só, isso aqui é de um jogo, não sei se existe mais, acho que não existe mais, até tá quebrado aqui, mas isso aqui é muito antigo, isso aqui tem mais de 30 anos, creio, né? Isso aqui é de um jogo chamado Futebol Clube Gulliver, que vinha com uns bonequinhos, eu sei que o pai me presenteou uma vez isso aí. Acredito que foi no Natal, o pai presenteou. Cara, foi uma alegria, né? Porque eu brincava tudo improvisado. Eu pegava qualquer tipo de bonequinho que eu tinha e montava meus campeonatos, fazia os campeonatos. Claro que sempre tinha uma tendenciazinha ali, né? Tendenciazinha do Grêmio ser campeão. Aliás, tendencioso, eu posso contar pra vocês uma história
Uma vez me chamaram de tendencioso numa entrevista coletiva, vou contar para vocês. Né? Então, talvez essa pessoa que me ofendeu dessa forma aí já estava me acompanhando antes, né? Aí ia pensar assim, pô, quem diria, né? Quem diria, gremista já estava sendo meio tendenciosinho aí para que o Grêmio fosse campeão. E aí eu estava sempre vidrado nesse tipo de coisa. Deixa eu ver, eu não deixei a minha caixa na mão aqui. Espera um pouquinho, pessoal. Olha só, vou deixar vocês aqui com uma trilhazinha de fundo. Enquanto isso eu vou pegar um material para mostrar para vocês aqui, ó. Saquem só, vamos ver. Aqui, essa trilha, Zara Rádio, ó. Recomendo que vocês baixem esse programa para aprender como é que faz. Repórter Esportivo. Apresentação: Luiz Carlos Reck. Boa noite. De novo, Reck? Pô, cara, que isso, cara? Vai detonar aqui, ó. O operador vai ficar bravo contigo, hein? Olha só, o Futebol Clube Gulliver era isso aqui, ó. Eu tenho até hoje, ó. Pera aí que eu não tô vendo a câmera aqui. Essa coisa de multimídia não é fácil. Aqui, ó. Aqui. Isso aqui. Futebol Clube Gulliver. Eram bonecos articulados. Eles têm tipo uma base pra ficar em pé, tá? E aí tem uma bolinha, não me lembro onde é que tá agora. Se eu tenho uma pra mostrar pra vocês, ele fazia assim, ó. Pac, pac. Ó. Bola dominada pro Grêmio, atenção, recebeu, vai chutar, chutou pro gol, chuta. Né? E veio o Grêmio e o Inter na época. Olha que legal isso aqui. Tá? Só que eu gostava meio que de jogar diferente, assim. Às vezes eu jogava assim, né? Assim. Quando eu jogava com alguém. Ou jogava sozinho, aí eu preferia fazer assim, ó. Porque eu tinha mais possibilidades de mexer o pé. Porque assim eu sempre achei que era meio limitado, assim, ó. Sabe? Meio retão a coisa. Aqui não, pegava o jogador do Inter, por exemplo, ó. Fazia o movimento, claro, eles ficavam deitados no chão, mas... Cara... Era uma questão de usar a criatividade, de brincadeira. E depois eu me dei conta que na verdade eu estava treinando. Porque eu pegava assim o jogador do Inter na época, sei lá, vai dominando o Inter, Christian recebeu aqui pelo lado direito, vai carregando, atenção, vai fazer o cruzamento, aí pá, fazia, levantava assim com o jogador a bolinha. E ao mesmo tempo eu estava com um jogador na mão direita, outro jogador na mão esquerda, levantava e dava um jeito de dar uma cabeçada. Fazia isso, narrando, tá? Então começou o processo assim. Eu lembro que eu fazia do jeito que eu podia, porque antes de ter o Futebol Clube Gulliver, eu tinha isso aqui, ó. Eu fazia de conta que isso aqui era jogador, cara. Ó, tudo quebrado, tudo sem braço, sem mão. Esse barulho aqui pra mim tem uma nostalgia tremenda, ó. Aí, pessoal. Palmeiras. Aqui. Palmeiras. Flamengo. Aí, ó. Fluminense. Tô longe do microfone, tá? Ah, isso aqui, ó. Vai jogar Fla-Flu. Então, gurizada, é isso aí. Só que não ficava só nisso, não ficava só no jogo. Eu levava a sério a coisa. Desculpa. Eu levava a sério a coisa. Tanto que eu fazia tabelas, eu tinha campeonatos organizados por datas, inclusive. Eu me lembro que até o pai, ele olhava assim e achava bem curioso aquilo, né? Não que, meu filho é maluco. Não, ele ficava curioso com aquilo que eu levava tão a sério, porque eu fazia tabela. Por exemplo, ó, isso aqui é um tabelão do
Aqui, tabelão do Campeonato Brasileiro de 1997. Tá? E eu fui guardando, pessoal, tabelas que eu fazia de campeonatos que eu mesmo criava. Baseado nisso aqui, ó. Ah, viu? Viram só? Eu colecionava álbum de figurinha. Aliás, só um parênteses aqui. Eu descobri como é que, na época, esse aqui foi o primeiro álbum do Campeonato Brasileiro que eu tive. 94. Tá? E eu não consegui completar esse álbum. Porque eu fazia errado. Eu vou dar uma grande dica pra vocês. Que eu descobri lá atrás. Se alguém não sabe, façam isso. Vocês querem completar um álbum? É muito fácil. É só não comprar figurinha. Desculpem, tabacarias, tá? Ainda existe tabacaria? Existe, né? Vocês, para completar um álbum rapidinho, é muito fácil. Não precisam comprar figurinhas na tabacaria, na loja, não sei o que. Comprem dos amigos de vocês. Aí vocês vão buscando, vocês vão encontrar as figurinhas que vocês querem. Tá? Então, até pode ser que demore, mas vai ser mais rápido do que ficar comprando. Porque eu me lembro que eu tinha esse procedimento. Em 94 eu comprava figurinhas na tabacaria. E eu ficava com aquele bolão de repetidos. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Um monte de desperdício de dinheiro e de papel. Aqueles bolões e ninguém queria bater bafo, né? Eu sou da época do bater o bafo, ganhar. E eu comecei a pensar, não, mas tem uma coisa errada aí. Aí eu conversei com meu pai e meu pai me falou assim, olha cara, compra dos teus amigos. Para de perder tempo de ser bobo. E esse aqui foi o primeiro álbum que eu completei, ó. E o último, né? Porque eu não tive mais. Campeonato Brasileiro de 95. E uma coisa que eu gostava muito, que o álbum ele vinha com as tabelas, né? Esse aqui eu gostava mais da tabela de 94 aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar, da Panini, né? Vamos ver aqui. Eu acredito que tem aqui a tabela do... Vamos ver. Aqui ó, tinha a regra, né? Então a gente tinha a tabela do Campeonato Brasileiro. Tá? A de 95 tem. E eu fazia as minhas próprias tabelas dos campeonatos, cara. É uma verdadeira loucura isso. Aí ó, isso aqui é uma relíquia que eu tenho da minha vida. E eu tô compartilhando com vocês agora. Em 94, 95, nem me lembro, mas eu tinha aqui 12, 13, 14 anos. E fazia esse tipo de coisa aqui. Não sei se a câmera tá pegando bem aí. Não botei muita luz aqui também, porque o que importa aqui é o som, né? Aí ó, grupo, A, B, tudo isso. E aqui, evidentemente, quem é que saiu campeão, né? Ó. Não sei se dá pra ver bem aqui, porque não tem muita luz. Mas aí eu fazia essas tabelas, né? Fazia as tabelas e transmitia os jogos. Fazia de conta que estava transmitindo. Então eu comecei meu treinamento muito cedo. Isto é, ouvindo muito rádio, eu ouvia muito rádio, muita Guaíba principalmente. E eu tava treinando. Treinando narração, treinando jornada esportiva. Eu não tinha esse recurso que a gente tem hoje em dia, da gente pegar aqui, por exemplo, usar a rádio. Ó. Agora o pessoal tá falando mais alto aqui, né? Vocês viram? Eu vou deixar de propósito isso no vídeo, para que vocês aprendam, ó. Estúdio é silêncio, ó. Minha família tá discutindo aqui, nem tão se ligando. Eles não têm ainda... A minha esposa, por exemplo, ela é lá do rádio, tá? Mas, ó, eles não estão se ligando que eu tô gravando uma coisa aqui. Isso é essencial que vocês que estão me ouvindo e me vendo agora tenham noção. Quando alguém está gravando alguma coisa, tu tem que te dar conta que está sendo gravado, tá? Eles estão, por exemplo, aqui discutindo alguma coisa, qualquer coisa do cotidiano aqui estão discutindo e não se deram conta que eu estou gravando, né? E está bem claro que eu estou gravando. Isso é ter noção das coisas. Eu não estou julgando eles nem nada, tá, gente? É só um exemplo muito importante que, na prática, que eu estou trazendo para vocês. Então, voltando à história, né? Foi assim meu começo no rádio. Foi ouvindo muito e praticando, com tabela, com álbum, com Futebol Clube Gulliver, jogando, o Grêmio ganhando. Claro, né? O Grêmio vai estar sempre ganhando. E assim, tá? Entenderam? Até aí vocês entenderam? Tá, então
é o seguinte, depois de tudo isso, agora eu quero ir para uma parte mais teórica e vai ser bem curtinha, até porque esse vídeo aqui tá bem longo já, tá? Tem 34 minutos de vídeo, mas vale a pena. Tudo isso aqui que eu falei para vocês vale a pena. Você quer ser radialista, você quer ser jornalista esportivo do rádio, tá? Leve tudo em consideração isso que eu disse para vocês. Tudo. Marcaram qual é que é a coisa principal? Primeiro, vocês precisam aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Ouvir. Vale tanto para música, por exemplo. Para música, então, nem... Olha, é a mesma coisa. Quer aprender a tocar um instrumento? Ah, eu quero tocar blues. Se tu não ouve blues e tu não conhece a linguagem do blues, se tu não está acostumado, não tem enraizado em ti, vai ser mais difícil. Muito mais difícil. Principalmente se algum professor de música aparecer com um monte de partituras na tua cara, aí que tu não vai entender, tá? Assim como vale para música, vale para o rádio. Tudo é ritmo, tá? Vou fazer um ritmo aqui, por exemplo, para vocês. 4x4. Vocês já ouviram falar disso? Ritmo 4x4? Ritmo 4, compasso, melhor dizendo. Compasso 4x4. Tá? É simples, é só fazer isso aqui, ó. No ritmo. 1, 2, 3, 4. Bate o pé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Continua batendo o pé. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuei batendo o pé. 4x4. Variando. Aí que entra o improviso do rádio, pessoal. Entendam isso. Vocês querem trabalhar com rádio, vocês têm que entender isso aí, tá? Tudo depende de um ritmo. De um ritmo. Vocês precisam treinar o ouvido de vocês. Tá claro isso? Tá claro isso? Isso é uma recomendação que eu dou, inclusive, com muita humildade a meus colegas de rádio. A gente precisa aprender primeiro a ouvir. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Coincidência, né? Ouvir. Ouvir o som. O que o som está dizendo para nós? Ó, vamos prestar atenção no ambiente que eu tô aqui. É um ambiente caótico, tá? Tem uma televisão ligada. Meu filho teve uma reação de alguma coisa que ele ouviu na TV, tá? No momento que vocês estiverem, assim, preparados para enfrentar esse tipo de caos e saber se virar com isso, vocês conseguem fazer jornalismo esportivo. Aí que eu queria chegar. Vocês vão fazer uma transmissão, principalmente ao vivo, em loco, de algum estádio, de alguma arquibancada. A bagunça sonora é gigante. Por isso que uma das primeiras coisas, quando a gente é contratado para trabalhar numa rádio, a gente faz um exame de audiometria para saber como é que está a situação do teu ouvido, porque já aviso vocês vão ser expostos a muito som alto, porque vocês terão que fazer um esforço para poder entender aquilo que é o principal do jogo, de um jogo de futebol, porque tem gritaria o tempo inteiro, tá? Eu já transmiti em tudo quanto é tipo de lugar. Você transmitir numa cabine do Grêmio, cabine do Inter, cara, isso aí é melzinho na boca, entendeu? Quem começa no rádio, geralmente, como eu comecei, é transmitindo futebol de várzea. É tu indo lá pra uma cancha, que tu vê aquele campo todo esburacado, aquela galera toda, uma galera sensacional, cara. O que vocês aprendem no meio dessa galera é sensacional. Aprendem como se virar, tá? Eu aprendi, por exemplo, lá na Rádio Progresso em São Leopoldo, a montar equipamento, né? Até a dirigir, que eu não sabia dirigir direito, eu tinha que fazer. Tinha que transmitir Botafogo da Vila Teresa e sei lá, Independência, lá perto da minha casa, São Leopoldo. Às vezes era transmitir em cima de botar o teu equipamento em cima de uma caixa de cerveja, cara. Não tinha cabinezinha, essas coisas frufruzinha, no bom sentido, tá? Não quero fazer nenhuma alusão a nada, não entendo, né? Essa coisa toda nhenhenhé aí que se tem muito hoje, não tinha, cara. A gente aprendia quase que transmitir em cima de, sei lá, um pedaço de tronco ali, improvisar. E saiu o jogo e a nossa tarefa era tornar aquilo emocionante para as pessoas, tá? Certo? Então, entenderam? Chegamos até aqui, 39 minutos, tá? É um curso, o que eu estou apresentando para vocês aqui é um curso, e que eu tenho total certeza que isso aqui faz muito sentido, pode fazer muito sentido para vocês que querem começar, tá? E outra,
Não leve em consideração no sentido assim, o que o Ciro Guedes está dizendo, isso sim, nunca tinha pensado nisso, eu não vou fazer jornalismo. Não, façam jornalismo. E quando vocês fizerem jornalismo, de alguma forma apresentem esse ponto de vista também, porque afinal de contas, espero, né, que o ambiente universitário ainda seja aberto para o diálogo. Se não estiver aberto para diálogo, tá? Você chegar num professor, não, isso aí não, aprende do jeito que eu vou te ensinar aqui. Foge, tá? Porque tenho certeza que um cara que diz isso pra vocês numa sala de aula não sabe nada. Nunca disse nada do que eu tô dizendo pra vocês aqui, tá bom? E hoje tem essa coisa das mídias sociais, das plataformas e tal, e o rádio anda assim um pouco escanteado, né? No sentido, não de que o rádio não tem um grande potencial, aí já entrando na questão teórica pra vocês. O rádio, se não for, ou um dos mais importantes meios de comunicação da história da humanidade. É um dos mais importantes, se não é o mais importante. O rádio provocou uma enorme revolução na forma como se comunicava, por exemplo, no momento que só se lia, e é uma pena que não se faz mais hoje isso, em papel. O jornal está decadente porque se perdeu a cultura da leitura em papel. Isso faz muito sentido. Por exemplo, sentido sonoro. Ó. Viram? A distração que dá o barulho. Por isso que o estúdio a gente coloca lá, silêncio, no ar. Olha como faz sentido. Aqui eu raspei, desculpa. Olha, sonoro como o papel faz sentido, meus amigos. Pelo amor de Deus, como é que vão acabar com o jornal impresso? Acabaram porque ninguém mais compra. Não é porque ninguém mais compra, é porque tem internet, tem telefone, é porque se perdeu a cultura da leitura no livro. Esse é um grande problema do Brasil, que a gente pode conversar em outra oportunidade. Afinal de contas, agora tem um espaço. Meu filho, né, publicou um vídeo muito legal, um short. Deem uma olhada para vocês verem a criatividade de uma criança de 8 anos. Então, metodologicamente, seguindo agora, vamos para a parte teórica, e eu prometo que não vai ser muito longa. O rádio, eu entendo o rádio assim de uma seguinte forma. Tem um teórico, o professor Eduardo Medici, que é muito interessante, que ele aponta, tá? Ele entende o rádio como uma instituição social. O que é uma instituição social? É como se ele fosse uma pessoa. Tá? E acrescentando isso, a questão que ele apresenta, aí a gente coloca em xeque, tá, várias outras situações, como por exemplo, o rádio é capaz de criar imagens na nossa cabeça, certo? Não é bem assim, e não é. O rádio ele tem sim uma capacidade de condicionamento e tenta escrever alguma coisa, algum sentido na tua cabeça para que tu consiga, por exemplo, entender que o ar se está dominando pelo lado direito do campo, tá? Mas e para uma pessoa cega, como é que fica isso? Entenderam qual é que é a questão? Por isso que é e não é, tá? É e não é. Mas no sentido de instituição social, o rádio a gente pode entender ele como uma pessoa. Isso é muito interessante. Tem um teórico que se chama Marshall McLuhan, que tem aquela grande ideia, uma ideia sensacional sobre os meios de comunicação, ou os meios como uma extensão do homem, certo? Onde que o homem pode chegar através da tecnologia. E o rádio fez muito isso. A gente vê tanto na parte positiva como negativa da história. Na parte negativa, na Segunda Guerra Mundial, o rádio foi utilizado como um fim de propaganda. Um fim de propaganda. O nazismo, ele propagandeou a sua ideologia por todo o planeta. Todo o planeta. Afinal de contas, é só vocês compreenderem que nós temos um limite de alcance da antena, não é mesmo? Vocês já se deram conta disso, certo? A Rádio Guaíba tem 50 na antena, 100 kW de potência na antena. Se tu colocar isso aí na potência, chega em qualquer lugar do mundo, cara. Não pode, existe legislação no Brasil. Quem mora no Rio Grande do Sul já deve ter presenciado algum momento, tá? De noite principalmente, que a gente tem aí a difusão da onda hertziana pelo planeta, vocês pegando rádio Argentina, tá? Sintonizando, ouvindo, mudando o rádio. Pegamos, por quê? Porque não sei agora como é que é, não entendo a legislação da Argentina, mas passava a barreira, porque se tem uma rádio 1220 sintonizada na tua região,
É possível que outra emissora 1220 exista em outro país e tenha uma concessão para poder operar naquela faixa, tá? Então pode, mas o rádio chega. E o nazismo, por exemplo, não só o nazismo, né? Outros, estou só citando, fizeram isso, tá? Para vocês verem o poder do rádio. Ultrapassou. Só isso já foi uma grande revolução em relação ao jornal. Um meio de comunicação que tinha notícia, mas só saía no outro dia. O rádio não, instantâneo. Vocês acham que só porque chegou o celular e a TV, aliás, a TV também, mas enfim, o celular, a internet, agora sim tudo é instantâneo? Não, o rádio já fazia isso. O rádio já fazia isso, meus amigos, já era instantâneo, cara. Tendo o aparelho, o receptor, o delay era muito curtinho, muito pequeno, tá? Então, levando em conta o rádio como instituição social, eu considero que o rádio ele é um super rádio hoje em dia. O potencial que o rádio tem, que não foi aproveitado até o momento, não se sabe ainda. As pessoas não sabem. Eu sei, não sei bem ainda, eu estou tentando entender o que o rádio pode tirar de proveito das plataformas e se transformar num hiper super rádio. Porque o rádio, qual é que é a alma dele? Agora, diretamente falando para vocês, o rádio... Eu não sei onde é que eu botei. Eu tenho um livro que é muito bom aqui do professor Ferrareto, que se chama Rádio, tá? É como se fosse um manual, é um manual de rádio. É um manual de rádio, até porque nesse livro ele sacou principalmente aquela parte de contextualização histórica. Tem um outro livro dele mais antigo, que é praticamente a mesma coisa, que conta mais história, a trajetória do rádio. Mas é que isso vem mudando. Isso vem mudando aí com o passar do tempo, algumas novas descobertas históricas, documentais vêm sendo feitas. O rádio teria iniciado no Brasil ali em 1921, 22, aí novos apontamentos indicam que foi em 1919 com o Rádio Clube de Recife, etc, mas não vou entrar muito nisso agora. É legal, é fascinante, mas não cabe agora. Mas o rádio ele é dividido assim, basicamente eu chamo isso de alma do rádio, tá? Ele é dividido em quatro elementos. É dividido na voz. Aí entra a palavra. Eu creio que muita gente confunde a questão voz-palavra, certo? São coisas que estão completamente ligadas. Porém, tem significados muito amplos, muito profundos. Voz e palavra, certo? Então, isso a gente tem que cuidar um pouco, certo? Mas vamos botar nesse mesmo time, voz e palavra. Então, voz, palavra. Aí você tem a música. Vocês viram que eu brinquei muito com vocês aqui, e o rádio usa muito isso, muito. Isso faz muita diferença na linguagem. Por exemplo, aqui, ó. No sinal eletrônico, meio-dia, tá? A gente para ouvir isso aí e fica assim. É uma coisa que tem vários propósitos. Uma delas é tu te direcionar, tu compreender, por exemplo, tu sabe que aquele tipo de vinheta que toca é uma vinheta do meio-dia, né? Meio-dia, ok? Aí entra o locutor, aquela voz, no sinal meio-dia, na rua Caldas Júnior, 12 graus. E assim por diante. Isso é música também. Vinheta é música, tá? Então, voz, palavra, música, coloca tudo que é efeito, né? De música, aí entram os efeitos sonoros, é uma parte separada, tu tens aí a música e os efeitos sonoros. Aí efeito sonoro é um negócio fascinante, tá? Fascinante. Percebam só, ó. Atenção, vocês só vão me ouvir agora. Tchau, Ciro Guedes, até a próxima. Pronto. A partir de agora vocês estão só me ouvindo no nosso curso aqui de rádio, tá? Então eu posso brincar com vocês aqui, ó, com 2 recursos. Aliás, com todos os recursos. O primeiro é a voz. Vocês estão ouvindo só a minha voz nesse momento. Vocês não têm noção do que está passando no meu ambiente. Vocês vão depender, neste momento, ó. Atenção, ouça. Atenção, pessoal. Neste momento eu quero que vocês prestem atenção só naquilo que vocês estão ouvindo. Só naquilo que vocês estão ouvindo. E nós vamos trabalhar alguns recursos. Agora eu converso com vocês. Agora vamos para o sinal eletrônico. Meio-dia. Sinal eletrônico da Guaíba. Meio-dia na rua Caldas Júnior, 2 graus. E você segue me ouvindo
nesta que é uma das maiores emissoras de todo o Brasil. Estivemos fora do ar por problemas técnicos na Rádio Guaíba de Porto Alegre, mas estamos de volta. E tudo isso aconteceu, vocês ouviram vários elementos que fazem parte da alma do rádio, como a palavra, como a voz, efeito sonoro, música, e nem se deram conta que enquanto tudo isso estava acontecendo, e eu vou movimentar para vocês de uma forma lenta, eu troquei de roupa. Não é mesmo? Onde é que está o mouse? Aqui está o mouse. Tudo isso estava acontecendo e eu troquei de roupa. Vocês se assustaram ou ficaram um pouco assim impactados com o silêncio por algum tempo que teve? Sim, porque o silêncio é um dos elementos da alma do rádio, uma das características do rádio, faz muita diferença. Muita gente ouve assim o silêncio e pensa, o que aconteceu? Saiu do ar? O locutor morreu? Terminou a energia elétrica? E o silêncio também pode ser significativo. Vamos fazer outro exemplo para vocês. Um exemplo clássico. Meus amigos, recebemos a informação do falecimento de Pedro Carneiro Pereira. Em homenagem a este grande narrador, a este grande profissional que nos deixou, vamos prestar 1 minuto de silêncio a partir de agora. Entenderam, pessoal? Será que eu deixei claro para vocês? Vocês conferiram comigo aqui de uma forma completamente improvisada. Se ficou bom, acredito que ficou bom. Se eu poderia ter feito melhor, eu poderia. Mas eu fiz aquilo que veio realmente, aquilo que eu estou preparado para fazer, ok? E se depois eu vejo que não ficou bom, eu tento refazer melhor. Esse é o caminho que eu quero que vocês sigam para aprender a fazer rádio esportivo. É ouvir. Primeiro, ouvir e entender o que vocês estão ouvindo. Depois, tomar coragem e copiar o Haroldo de Souza. Vou copiar o Haroldo, vou tentar imitar o Haroldo. Depois que você imitou o Haroldo de Souza, tenta fazer diferente. A dica, muitos fizeram isso. O Haroldo ouviu o Fiore Giliotti. O Haroldo ouviu quem mais? O Pedro Luiz dirigindo caminhão, cara. Tava lá o Haroldão lá no caminhão e tava lá. Como é que era ainda? Abrem-se as portas. Não. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Começa o jogo no estádio Cícero Pompeu de Toledo. A bola com o time do São Paulo. Ademir da Guia que recupera e está jogando pro time do Palmeiras. Bandeirantes. Cara, eu me arrepio fazendo essa imitação, que eu sei que não tá legal. Mas o Haroldo no caminhão ouvia esses caras, meu. Tá? E aí ele veio com a história do Adivinhe, né? Que tinha o... Ó, viu, né? Ó. Eu tenho que pagar uma caixinha. Toda vez que eu falar o né aqui, eu vou pagar uma caixinha. Vou botar, sei lá, R$10. Não tá valendo nada nosso dinheiro. Vou botar R$10. Cada vez que eu identificar que eu falo um né aqui, né? Eu vou botar R$10 num potinho e depois vou comprar um negócio pra mim. É isso, pessoal. Esse é o curso que eu ofereço pra vocês. 54 minutos. Vamos levar até 1 hora isso aqui. Pode ser, até 1 hora a gente leva. Ok, vamos levar até 1 hora então. E
E aí eu tenho tempo de explicar outras coisas para vocês. Usem a criatividade de vocês. Criatividade. Não dependam só de uma faculdade de jornalismo, de um curso tal, de um curso no YouTube. Brinquem, imitem, ouçam. Eu ia dizer tinha, mas é meu aluno ainda. Eu tenho um aluno que se chama Fábio. Ele é deficiente visual. Se não me equivoco, desde que nasceu, mas o Fábio, ele tem uma audição apurada. Ele se obrigou a ter uma audição, ele se adaptou, aliás. O seu corpo, a sua mente se adaptaram às necessidades de sobrevivência no mundo que a gente tem. E ele é um guri que narrou um pedaço de um jogo de futebol numa aula minha. Se o Fábio consegue, todo mundo consegue, cara. E não é desmerecer o Fábio, é genial o que ele fez. Cego. Ele estava com retorno aqui, ó. Sabe como é que foi a transmissão? Foi numa aula lá em Pelotas, na UFPEL, tá? Então a gente organizou, eu disse para eles, olha, a gente vai fazer uma transmissão, tá? Que eu quero que vocês façam uma transmissão que não tem coisa melhor. Aliás, olha só, vejam só isso que interessante. Quando a gente tem uma crise, alguma grande cobertura, vamos pegar como foi aquela cobertura do desastre da Boate Kiss, tá? Que a Guaíba, eu me lembro que eu estava lá, a Guaíba teve que se desdobrar, tá? com repórteres, enfim, para dar conta da pauta. E da onde que o departamento de jornalismo solicitou pessoal para ajudar? No esporte. O esporte, ele te dá uma capacidade de improvisação. Ó, clareza, aprendam comigo, ó. Improvisação. Tem que sair clara a palavra para vocês, né? Dá uma capacidade de improviso fantástica. Chega um momento, juro para vocês, chega um momento que vocês estão trabalhando que o mínimo que vocês precisam saber é ter um roteiro esqueleto ali de um programa que vocês vão apresentar, porque o resto vocês fazem tudo no improviso. Vocês já sabem os tempos, vocês já conhecem as trilhas, vocês já sabem o tempo que vocês têm que entrar, vocês conhecem o operador, o jeito do operador, vocês conhecem o produtor, vocês conhecem o repórter, tudo. Perguntem para qualquer um aí que apresenta. Perguntem. Isso só se ganha com o tempo, perdendo o medo de fazer. Eu me lembro que lá no início eu tinha muito medo. Chegou um determinado momento que eu fazia o jornalismo. Era muito difícil porque eu me lembro, o professor Sérgio Endler, né? Outros professores tinham muita dificuldade para lidar com essa quantidade de alunos e às vezes a gente tinha só ali poucos segundos para poder praticar alguma coisa no estúdio de rádio, né? E eu não me dava conta que era só pegar um gravador e fazer em casa isso, como vários fizeram isso. Vários narradores pegaram um gravadorzinho, foram pro estádio, a latinha. Espera aí, eu vou pegar uma antes que termine, tem 3 minutos. Olha que horror. Viram só o que aconteceu? Deixei cair aqui, ó, a latinha. Não é a que eu queria. Eu tinha separado uma latinha vazia de Nescau. Essa aqui não vai dar pra fazer, ó. Mas o pessoal pegava assim, ó. Pegava assim a latinha e fazia a transmissão. Autoriza o árbitro. Começa o jogo. Saída para o time do... Ó, vamos de novo. Vou tentar imitar o... Como é que é o... Um que eu gosto lá de São Paulo é o José Silvério. José Silvério, começa o jogo em São Paulo. A bola dominada pelo time do Corinthians. Vai carregando o Célio Silva. Meteu pra Marcelinho. Atenção, invadiu, soltou pra Tupã. Tupã bateu, Marcelinho na trave. Voltou, Tupã bateu. Gol! Gol, gol, gol. Gol! Ele dá uma desafinada. Gol do Corinthians. Salve o Corinthians. A galera fazia direto isso, brincando com a latinha. Tá, pessoal? Então tá aí. O curso é esse. E rapidinho, tem poucos segundos. Esse é o curso completamente gratuito para vocês. Mas
eu tenho um negócio muito legal. Quem tiver interessado em saber, e eu vou dizer na lata, ó, eu vou dizer na lata, 30 segundos, vou dizer na lata de vocês, tu tá capacitado para trabalhar em rádio esportivo. Quer saber como é que funciona? Entre em contato comigo, eu vou deixar na descrição agora um contato, não sei qual é que é o e-mail, tá improvisado isso agora, mas eu vou deixar um e-mail e vou dizer para ti, ó, claro, aí você vai ter que acertar comigo um valorzinho. Pode narrar? Vou dizer, não pode. Pode narrar? Pode, tá pronto pro rádio. Um grande abraço e eu fico por aqui. Tchau, tchau.